vou trazer para cá o vereador Raul Marcelo, do PSOL. Ele é da cidade de Sorocaba, está aqui conosco. Vereador, bem-vindo. Já boa noite para o senhor. E essa fala do prefeito da sua cidade, de Sorocaba, mais uma vez, boa noite. Isso é um estelionatário de mão cheia, né? Isso aí é uma coisa surreal que nós estamos assistindo. Sorocaba sempre teve uma tradição aqui do PSDB, do PT, né? Tinha uma discussão sobre o tamanho do Estado, sobre o perfil das políticas públicas, essas questões ambientais que foram tratadas aqui. Mas o dado concreto é que no bojo do bolsonarismo, a cidade foi tomada de assalto por uma facção criminosa aqui em Sorocaba, né? Esse rapaz aí que falou, né, que agora está comprovado já, foi afastado, o inquérito, daqui a pouco nós vamos poder ver o inteiro teor, algumas coisas já saíram na imprensa. Ele é chefe de uma organização criminosa em Sorocaba que saqueou a saúde da cidade. Quando ele entrou na prefeitura, ele tirou as entidades que tinham 30, 40 anos de história em Sorocaba, uma aqui que administra o banco de olhos, chamada de BOS, que é uma referência, inclusive nacional, faz cirurgia nos olhos, a catarata, vem gente do Brasil inteiro que tem cursos, é uma referência. E eles administravam aqui uma UPA e uma UPH. São contratos milionários, nós estamos falando aqui durante 4 anos de mais de 120 milhões de reais. E ele entrou na prefeitura, um dos primeiros atos dele foi tirar essa entidade antiga da cidade, com a diretoria respeitada, e trouxe um grupo criminoso de Nova Iguaçu, que não tinha experiência nenhuma na área da saúde, não tinha nada, que já tinha sido responsável, inclusive, pelo afastamento do prefeito do Guarujá, que é a chamada ACEN, o nome da instituição que ele trouxe para cá, lá de Nova Iguaçu, que tinha sido também responsável pelo afastamento do prefeito de Canoas, no Rio Grande do Sul, também pelo mesmo esquema, né? E aí ele trouxe essa grande novidade na época, ele chamou para administrar as UPAs da cidade de Sorocaba. Aí se deu mal, porque logo que a UPA, que esse pessoal entrou, o contrato já foi majorado em quase 40%. Eu vi isso, né, porque eu acompanho aqui as coisas da cidade, agora estou na qualidade de vereador, na época eu nem deputado era, porque eu fui deputado também, alguns mandatos, mas eu gosto de acompanhar a política da cidade. Eu vi no Diário Oficial que tinha aumentado o valor do contrato, fui checar a entidade que estava assumindo, vi que não tinha histórico nenhum na questão da saúde, vi também que já tinha sido responsabilizado em outras cidades, e aí fiz uma representação ao Ministério Público Federal e também ao estadual. E por que federal? Porque tem a UPA que foi construída no governo da Dilma, então tinha recursos federais, inclusive na gestão dela. E aí eu encaminhei ao Ministério Público Federal, foi aberto inquérito, foi feito um compartilhamento de informações entre o Rio Grande do Sul, também a questão do Ceará, percebeu-se que era uma organização criminosa que atuava em várias cidades do país. Diante disso, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo telemático, ou seja, começou a analisar aí as gravações e aí viu que estava lá o nome do prefeito, inclusive de forma jocosa. A bandidagem falava assim, ganhou lá em Sorocaba, hein, o prefeito lá é nosso. Agora nós vamos lá e a partir de lá vamos entrar em mais cidades. Essa linguagem de bandido, né? Estamos fechados com ele, vamos entrar em mais cidades. E aí foi isso que aconteceu. A Polícia Federal acabou pedindo para que subisse, porque o prefeito tem foro de prerrogativa. E aí foi então para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região esse inquérito. E o que nós sabemos até o momento é que apura-se aí o desvio de mais de 40 milhões de reais só das UPAs. O que eu descobri depois, é importante que as pessoas que acompanham aqui saibam, até porque o prefeito TikTok ficou muito famoso no país de pessoas que não acompanham a vida de Sorocaba, acham que a cidade de Sorocaba é linda, maravilhosa, por conta da propaganda que ele faz. E a propaganda, no fundo, é dele, né? Ele até agora montou uma empresa no nome da filha, porque está com as contas pessoais bloqueadas, para vender cursos de como viralizar vídeos na internet de políticos. É uma coisa surpreendente isso que a gente está vivendo hoje. Vereador. Mas, enfim, descobri que tem também fraude em remédio, e é um mar de coisas aí que estão acontecendo aqui, e eu estou muito feliz no dia de hoje, porque os órgãos de controle estão funcionando no nosso país. Diga, Couto. Você ouviu o vídeo que nós passamos com ele falando agora? Queria saber o que o senhor achou da frase que ele disse que ele estava no Ministério da Justiça ontem para pedir a participação do Exército. Que história é essa? Que ele está sendo perseguido? Ele já falou que quer ser candidato a governador ou a presidente da República, agora falou senador.
Que história maluca é essa? Então, coach, olha, a gente que acompanha a política tem um tempo já, a partir de 2016, 17, começaram a surgir essas pessoas aí, né, essas personalidades políticas muito pitorescas, né? E esse é um caso, o rapaz é um criminoso, né? E inventa essas teses mirabolantes. Sabe por que ele estava em Brasília, coach? Porque o advogado dele tentou um habeas corpus e perdeu há 3 dias atrás. Então ele sabia que estava na iminência, né, de ser afastado do cargo. Eu, inclusive, fiz o pedido de afastamento dele porque ele está fazendo acharque nos empresários da cidade, em funcionários públicos, e impediu a Câmara Municipal de abrir uma investigação, uma CPI. Tem 25 vereadores na Câmara, nós precisaríamos de 9 assinaturas para abrir uma investigação, e ficamos apenas com 7 assinaturas. Ele criou mais de 80 cargos na Prefeitura de Sorocaba, de salário de 15, 20, 25 mil reais, um impacto no orçamento da cidade de quase 100 milhões em 4 anos, para poder praticamente comprar a Câmara Municipal para não deixar abrir investigação. E aí eu levei essa denúncia, inclusive fundamentei o pedido de afastamento com essas informações que nós recebemos. Ele tentou um habeas corpus para trancar toda a investigação, com uma argumentação de que o COAF não poderia compartilhar as informações, dizendo também que não era a Polícia Federal que poderia fazer a investigação, quem deveria investigar, olha só que cara de pau, eram os vereadores do Tribunal de Contas que deveriam investigar, e ao mesmo tempo ele estava interferindo no trabalho legislativo para não deixar abrir a CPI, enquanto que o advogado dele pedia lá no STF um habeas corpus para trancar a investigação, dizendo que quem tinha que investigar era a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas. Aliás, o Tribunal de Contas também tem uma passagem interessante quando analisou esses contratos. Enfim, aí ele sabia já do que estava acontecendo, por isso que foi para Brasília para fazer o que ele sabe fazer bem, né? Que é a única coisa que sabe fazer, aliás, fazer a leitura do algoritmo e aí gravar um vídeo em sintonia com o que está rolando no algoritmo. O que está rolando no algoritmo nesse momento? A questão da segurança pública. O brasileiro está preocupado e está debatendo o assunto à luz do que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, ele aproveitou e lançou mão desse tema da segurança pública, mas no fundo ele estava lá para poder criar um fato político em torno já do que ele sabia, os seus advogados sabiam, que viria a ser aí a sua responsabilização nessa investigação importante e nesse mar de lama, repito, que virou a saúde de Sorocaba. Couto, não tem remedicamento nos postos de saúde da cidade. Dipirona não tem, medicamento para diabetes tipo 2, tipo 1, não tem nada, não tem nem preservativo, faltam funcionários. Nessas chuvinhas que deram agora aí, quase todas as UBS com goteira, tendo que parar os trabalhos, prometeu hospital na campanha, não entregou, não fez nenhum posto de saúde novo. O rapaz está há 6 anos na prefeitura, não construiu nada. Vereador. E o dinheiro da saúde saqueado. Então agora eles têm uma estrutura de comunicação muito boa, inclusive o Felipe Martins saiu daqui, viu? O que fez o sinal nazista lá no Senado. Ele saiu de Sorocaba. Então, de comunicação, eles conhecem bastante, não é à toa aí que tem quase 5 milhões de pessoas que acompanham ele. Mas agora se comprovou que, na verdade, não se trata de está falando de mais um bandido na política, né? Vou passar aqui para uma última pergunta da Dani. Oi, Dani. Oi, vereador, tudo bem? Obrigada pela entrevista. Eu queria fazer só 2 apontamentos que o vereador passou por eles, mas eu acho que é importante porque o discurso, como o Couto falou, né, o discurso do prefeito afastado, ele é calculadamente teratológico, né? Ele não faz sentido, né? Ele acusa uma perseguição política, mas ele foi afastado pelo Tribunal Regional da Terceira Região, Tribunal Regional Federal, por quê? Porque é prefeito, então sobe para a instância revisora do TJ de São Paulo, e o TRF3, que é assim que a gente fala, só atende São Paulo e Mato Grosso. Tem nada a ver com Brasília, tem nada a ver com o governo federal, tem nada a ver com nada. E o governador de São Paulo é do partido dele. Ele é do Republicanos, o Carlos Manga, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é do partido dele. Então, se perseguido está sendo por alguém, politicamente, teria de ser pelo governador, que é partidário dele, o que, por óbvio, né, afeta não só a honra, a imagem, mas a lógica também do governador Tarcísio de Freitas. Eu achava o prefeito de Sorocaba mais interessante quando a gente precisava fazer matérias explicando que ele não é o homem que viralizou na reportagem da Veja, da Vejinha, pedindo para trazer a bebida que pisca. Dá uma busca aí que você vai ver que ele já viveu dias melhores. Eu queria entender, vereador, se a partir de agora, com o afastamento, o senhor prevê o andamento das investigações no Legislativo, porque o tempo da justiça para afastar do transitado e julgado pode levar, inclusive,
alguns anos, há uma série de recursos que o prefeito pode ir empreendendo para tentar voltar, inclusive, com base em liminar para o cargo. Uma ação do Legislativo tenderia a ter um prazo mais célere. Vereador, se puder responder rapidinho, nosso tempo está curto, mas quero te ouvir também sobre isso. Então, Daniele, agora nós vamos trabalhar com mais afinco, até porque, à luz de tudo que aconteceu, né, uma coisa é a Polícia Federal e a casa dele, como aconteceu no início do ano. E aí deu ensejo para que nós propuséssemos o pedido de investigação. Agora, com o seu afastamento, um afastamento que vai durar 6 meses, é importante que se diga aqui também, ele está proibido, porque na decisão veio a proibição dele de falar com os servidores públicos da prefeitura, para que ele não possa fazer a ingerência também no trabalho de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Então, a minha avaliação é de que o clima político na cidade agora muda profundamente e nós vamos poder abrir a CPI, sim, porque tem que investigar os contratos das UPAs e o PHs, mas também uma empresa, por exemplo, de logística que entrega remédios, que já recebeu 13 milhões e estava recebendo dinheiro no caixa da prefeitura, nem contrato formal tem, Couto. Dá para acreditar. Eu nunca tinha visto isso na administração pública do Brasil, uma empresa receber sem ter sequer contrato com a prefeitura. Então, assim, tem a Secretaria da Saúde é mesada para ex-secretário de R$25 mil por mês, isso dito aí nos áudios que vazaram. Então, assim, a secretaria foi convertida de fato num biombo ali de bandidagem na cidade de Sorocaba, a Secretaria da Saúde, e acho que a CPI tem que ser instaurada para passar um pente fino em todos os contratos. Certo. O ambiente político mudou bastante, eu acho que agora sai a investigação política e o afastamento definitivo desse cidadão, né? Perfeito. Vereador, obrigado por nos atender, tá bom? Espaço aberto aqui, um abraço para o senhor. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação poder falar com vocês. Um grande abraço a todos, parabéns pelo importante trabalho jornalístico que vocês fazem. Obrigado, bom trabalho para o senhor aí em Sorocaba.